Na aula passada nós falamos da interação gênica, na aula retrasada falamos da interação gênica não epistática, que é aquela que envolve, por exemplo, a crista de galináceos. Depois falamos da interação gênica epistática, tanto recessiva quanto dominante. E lembrando vocês que o importante é vocês memorizarem a proporção fenotípica do cruzamento entre indivíduos de F1, ou seja, a proporção fenotípica de F2. Lembrando que na epistasia dominante, eu junto o 9 com o 3, então a proporção vai ser 12 para 3 para 1. E na epistasia recessiva, eu junto o 3 com o 1, e aí a proporção vai ser 9 para 3 para 4. Lembra-se disso? Isso se o cruzamento ocorrer entre indivíduos duplo heterozigotos. Não esqueça isso, hein? Bom, hoje nós vamos corrigir exercícios. Vai ser uma bagatela de exercício, a aula dessa semana todinha, hoje e a próxima aula, só correção de exercício. Estudos realizados no início do século XX e ao longo das décadas seguintes mostraram que, em determinadas situações, uma característica não é condicionada por um único gene com 2 ou mais alelos, e sim pela ação conjunta de 2 ou mais genes localizados em cromossomos diferentes ou no mesmo cromossomo, na determinação de um caráter ou fenótipo. Esse fenômeno foi denominado interação gênica. O fenômeno abordado no texto consiste no fato de, letra A, 2 ou mais cromossomos se unirem durante a formação dos gametas? Não tem nada a ver com interação gênica. Isso aí, os gametas, na formação dos gametas, os cromossomos homólogos se pareiam. 2, letra B. 2 ou mais pares de genes estarem em loci diferentes no mesmo par de cromossomo. Não, aí já está falando de linkage, que é um assunto que nós vamos ver, muito bacana. Letra C. A interação gênica consiste em um único gene agir isoladamente na determinação de várias características fenotípicas. Não, o que é isso aí? Pode puxar uma setinha aí e escrever o que é isso aí. Isso aí é pleiotropia. Lembra? Quando eu tenho um gene só determinando várias características. Pleiotropia. Letra D. Vários genes influenciarem na determinação de uma mesma característica fenotípica. Vários genes determinando uma mesma característica fenotípica. Essa é a resposta, letra D. Cuidado para não confundir isso aí com alelos múltiplos, hein? Nos alelos múltiplos, o que a gente tem? A gente tem vários genes alelos. Genes que ocupam, na verdade, o mesmo locus gênico. Deixa eu tentar explicar isso melhor. Imagine que eu tenho aqui, ó, vou colocar aqui, ó, no caso de alelos múltiplos, para a gente diferenciar. Imagine que eu tenho aqui um par de cromossomo. Aqui está o homólogo, né? Um par de cromossomos homólogos. É o cromossomo que designa o mesmo tipo. Alelos múltiplos significa o quê? Significa que eu tenho, por exemplo, o alelo Czão, eu tenho um alelo CH, lembra dos coelhos? CCH, eu tenho um alelo CH, eu tenho um alelo CA, deixa eu ficar do lado de cá. Eu tenho vários alelos, ó, 1, 2, 3, 4. Então eu não tenho só 2 alelos determinando a característica, eu tenho vários. Não é só o Azão e o Azinho. Ó, é o CCH, CH4. Só que o que acontece? Na pessoa, no caso aqui no coelho, né? Eu tenho um par de cromossomo e eu tenho o locus gênico, ou seja, o local no cromossomo onde fica o gene. Lembra? Locus gênico, é o endereço do gene no cromossomo. No locus gênico, aqui eu vou ter um gene só. Qual deles? Escolha, sei lá, eu vou ter, por exemplo, o CCH. E aqui eu vou ter outro gene, que eu vou escolher, por exemplo, o CA. Joia, esse coelho aqui é um coelho
CCHCA. É um coelho chinchila. Beleza? Ou seja, eu tenho vários genes, mas em um indivíduo eu vou ter só 2, porque o gene está localizado no cromossomo, o coelho tem 2 cromossomos só daquele tipo e assim por diante. Beleza. Então, eu tenho alelos múltiplos. Eu tenho vários genes alelos que ocupam o mesmo locus gênicos em cromossomos homólogos. Ok? Então, muita atenção nisso aí. Deixa eu largar meu livro aqui e pegar um outro de outra cor também. Agora aqui, ó, no caso da interação gênica, que é o nosso estudo. O que eu tenho? Eu tenho aqui um par de cromossomo, e nesse par de cromossomo aqui, ele tem o gene Ezão e tem o gene Ezinho. Só tem 2 genes. Aqui existe o locus, vou colocar embaixo aqui. Aqui existe o locus gênico, que é o endereço do gene no cromossomo. Vamos supor que esse aqui carrega o gene Ezinho e esse aqui carrega o gene Ezinho também. Certo? Beleza. Aí o que existe? Existe um outro par de cromossomo. Esse outro par de cromossomo, por acaso, carrega o gene Rão e o gene Rim. Vamos supor que esse gene fica aqui em cima. E ele carrega aqui o gene Rão e do lado de cá o gene Rim. Beleza. Como que vai ser esse indivíduo aqui? Lembrando que esses genes aqui que você está lembrando aí, é no caso da determinação dos tipos de crista em galináceo. Como que vai ser esse indivíduo aqui? Esse indivíduo aqui, ó, ele é Ezinho, olha aqui, ó, Rão, Rim. Vou colocar de Rão, Rim. Esse vai ser o genótipo do indivíduo. E esse indivíduo vai ser o quê? Ele vai ser um galo, uma galinha, sei lá, de crista rosa. Ó, deixa eu até escrever aqui, ó. Crista rosa. O que é a interação gênica, então? Eu tenho vários pares de genes alelos. No caso aqui, 2 pares de genes alelos. Perceba, aqui é um par de gene alelo, aqui é um outro par de gene alelo. Olha a diferença. Aqui em alelos múltiplos, eu tenho vários alelos múltiplos. Agora aqui, eu tenho vários pares de alelos múltiplos que estão localizados em cromossomos diferentes. Um par está em um cromossomo e o outro par está em outro cromossomo. Certo? Então, o que é interação gênica? Vários pares de alelos localizados em cromossomos diferentes. Aí eu posso dizer também, localizados em locus gênico diferente, certo? E que determinam a mesma característica. Que no caso aqui a característica que eu trouxe como exemplo é a crista, é o tipo de crista de galinha. Para complementar mais ainda essa nossa comparação aqui, nós temos o caso da segregação independente, que é a segunda lei de Mendel. Para você diferenciar também. O que a gente tem? A gente tem um par de cromossomo aqui, um outro par de cromossomo aqui. Aí aqui, por exemplo, eu tenho um gene que pode ser Vzão e o gene que pode ser Vzinho. Aí esse indivíduo aqui, portanto, ele vai ser, vamos supor, Vzão. E eu tenho outro cromossomo, outro par, que eu vou desenhar do lado de cá, que vai ter o gene, Rão e o gene Rim. Vamos supor que esse indivíduo aqui ele vai ser Rão
um gene errão aqui e outro gene errão aqui. Beleza, o que esse indivíduo aqui vai ser? Ele vai ser Vzão, Vzão, errão, errão. Lembra o que é isso aqui lá na segunda lei de Mendel? Não sei se eu estou aparecendo, deixa eu ficar do lado de cá. Lembra o que é isso aqui lá na segunda lei de Mendel? Isso aqui é o indivíduo, é uma ervilha, né? Deixa eu escrever aqui, ó, depois eu saio da frente. Ervilha. Ó, isso aqui é uma ervilha amarela e lisa. Amarela e lisa, certo? O que é a segunda lei de Mendel, então? Eu tenho 2 pares de genes ou mais localizados em cromossomos diferentes. Até agora é igualzinho a interação gênica que eu falei. Aí é que vai mudar, determinando diferentes características. Como assim diferentes características? Um par determina uma característica, que no caso aqui é a cor da ervilha, o Vzão, o amarelo, e o Vzinho, o verde, e o outro par determinando a textura da ervilha. No caso do errão, ervilha lisa, e no caso do errinho, ervilha rugosa, ok? Então, na segunda lei de Mendel, cada par determina uma característica diferente, certo? E a segregação aqui é independente? É independente. Como é que vai ser F2 aqui? 9 para 3 para 3 para 1. Agora aqui, ó, na interação gênica, a segregação é independente? Sim, é independente também. A proporção fenotípica de F2 vai ser 9 para 3 para 3 para 1? Em alguns casos, sim. Quando não tiver epistasia. Mas o padrão lá na epistasia também é o mesmo, lembra? Porque funde um com o outro. O 9 com o 3 vira 12 para 3 para 1. Ou então funde o 3 com 1, aí vira 9 para 3 para 4, é porque houve a fusão. Mas o padrão de segregação é mendeliano, é aquele padrão independente. A diferença que tem na segunda lei é que cada par determina uma característica. E na interação gênica, os genes estão interagindo para determinar a mesma característica. Ok? É uma característica só. Aqui ó, são duas, a cor e a textura. Aqui é uma só, o tipo de crista, porque os genes estão interagindo para determinar essa característica. Ok? A diferença entre interação gênica e a segunda lei de Mendel. E no caso de alelos múltiplos aqui, o que eu tenho? Eu tenho um par de cromossomos só. O que são vários são alelos, afinal de contas, alelos múltiplos. Ok? Tem mais um ali que a gente poderia colocar, que seria o linkage, mas vamos deixar isso para um outro momento. Quando a gente falar de linkage, a gente volta a falar desse quadro comparativo aqui de novo, que é uma forma bem bacana de esclarecer isso aí, beleza? Então, voltando à questão, deixa eu dar licença aqui para você pausar e anotar. Bom, voltando à questão, quando ele pergunta, esse fenômeno foi denominado interação gênica, o fenômeno abordado no texto consiste no fato de, letra D, vários genes influenciarem na determinação de uma mesma característica fenotípica. Do jeito que está escrito aqui, está parecido com alelos múltiplos, né? Mas está tudo bem. Dentre as alternativas, a melhor que tem é essa. Bom, questão 2 agora. Vamos seguir, vamos caminhar. Na população, nas populares cebolas, Allium cepa, existem 2 genes localizados em cromossomos diferentes e que apresentam relação de epistasia, efeito inibidor. Esses genes interferem na cor do bulbo, parte comestível. O alelo dominante, azão, impede a manifestação da cor, enquanto o alelo recessivo, azinho, permite a expressão fenotípica. O alelo dominante, bezão, determina pigmentação vermelha e o alelo recessivo, bezinho, expressa cor amarela. Um agricultor promoveu o cruzamento entre plantas duplamente heterozigotas, azão, azinho, bezão, bezinho, e teve como resultado esperado... Beleza, vamos treinar isso aí? Joia, vou apagar o quadro para a gente fazer esse exercício. Então vamos que vamos. Bom, já estamos aqui com uma transformação. Veja bem o que a questão falou. Que o gene azão impede a manifestação de cor. Então perceba, esse gene azão, ele tem um nome. Que nome que ele recebe? Ele é o gene
epistático. Nós estamos diante de uma epistasia dominante nesse exercício. O que o gene azão faz? Ele impede a manifestação de cor determinada pelo gene bezão, que é o vermelho. Impede a manifestação de cor determinada pelo gene bezinho, que é o amarelo. Então, se existir um indivíduo, por exemplo, alguma coisa, azão, alguma coisa. Esse genótipo aqui, ó, o indivíduo vai ser o quê? O indivíduo vai ser branco. Ele pode ser bezão, azão, que ele é branco, ou bezão, azão, azinho, que ele é branco. Ou, e assim por diante. Ou seja, alguma coisa, azão, alguma coisa, que ele vai ser branco. Beleza. Aí ele fala que vai promover o cruzamento entre esses dois indivíduos aqui, que é um indivíduo duplamente heterozigoto. Qual é a cor desse indivíduo? Ele é branco. Por quê? Porque ele tem um azão aqui, ó, branco, tem um azão aqui, branco. Então eu estou cruzando dois indivíduos brancos duplo heterozigoto. Aí a pergunta da questão foi... Não, aí ele tem várias alternativas aqui, né? Por exemplo, somente plantas com bulbo branco, assim, vamos analisar. Duas opções, galera. O que eu vou te ensinar agora é o grande macete que eu faço e que dá certo demais e vocês têm que fazer também. O que a gente sabe que acontece no duplo cruzamento entre heterozigotos? Independente se eu estou na primeira lei de Mendel, se eu estou na segunda lei de Mendel, se eu estou em interação gênica não epistática, se eu estou em interação gênica epistática. Se eu estou falando da situação em que eu tenho dois pares de genes, cada par localizado em cromossomos diferentes e que esses cromossomos se segregam de forma independente, se eu fizer o quadro de Punnett aqui desse cruzamento, eu vou obter a proporção fenotípica de 9:3:3:1. Eu vou obter essa proporção. Aí o que eu sei? Eu sei que esse 9 aqui é de um indivíduo dominante barra dominante. Como eu estou em interação gênica e não mais em segunda lei de Mendel, eu não tenho dois fenótipos. Por exemplo, o amarelo e o rugoso, para dizer que esse aqui é o fenótipo dominante, esse aqui é o fenótipo... Mas eu estou... agora, o fenótipo é um só, porque é interação gênica. Mas eu posso analisar diante dos genes. Esse Dzão aqui, que é o dominante, representa a presença de um gene dominante, no caso aqui o azão. O outro D aqui representa a existência do outro gene dominante, no caso o Bzão. Vamos lá, minha língua está me atrapalhando aqui. Aí eu tenho aqui dominante barra recessivo, ou seja, a presença de pelo menos um gene dominante, azão, e o outro aqui, que é o B, seria Bzinho. Já eu escrevo os outros todos aqui, ó. Recessivo, dominante, e aqui recessivo barra recessivo. Bom, o que significa isso? Significa isso aqui, ó. Esse indivíduo aqui, ele vai ser o quê? Azão, alguma coisa, Bzão, alguma coisa. Certo? Ó, dominante. Esse segundo aqui, deixa eu até separar aqui. Esse segundo aqui vai ser o quê? Azão, alguma coisa, Bzinho. Esse terceiro aqui vai ser azinho, Bzão, alguma coisa. E esse último aqui, azinho, Bzinho. Joia! O que eu tenho? Lembra que na segunda lei, na epistasia dominante, ocorre a fusão. Deixa eu apagar aqui esse traço. Ocorre a fusão dos dois primeiros aqui, ó. Olha só. O que eu vou ter? Eu vou ter essa fusão aqui, ó. Por quê? Porque a proporção, ela é fenotípica. Ela diz respeito ao fenótipo. Esse indivíduo vai ser de que cor? Se ele tem um azão, olha aqui o azão aqui, ó, que inibe a manifestação de cor, eu vou ter 9 indivíduos brancos. E esse outro aqui, ele também tem um azão que inibe a manifestação de cor e, portanto, vai ser branco também. Então, quantos brancos eu vou ter? 9 mais 3, eu vou ter 12 brancos. E a proporção, então, vai ser 12 para... Esse outro aqui vai ser o quê? Ó? O azinho não atrapalha nada, ele permite a cor.
e o Bzão determina a cor vermelha. Então isso aqui, ó, vai ser vermelho. Eu vou ter 3 indivíduos vermelhos, né, cebola. E por fim, o Bzinho aqui é o amarelo e vou ter um indivíduo amarelo. A proporção vai ser 12 para 3 para 1. Se você lembrar, olha só, a gente fez tudo isso aqui. Agora, se você tiver na sua memória e lembrar que a proporção fenotípica da epistasia dominante, quando eu cruzo 2 indivíduos duplamente heterozigotos, é 12 para 3 para 1, sendo que esse 12 é a característica determinada pelo gene epistático, que no caso aqui é branco. Se você lembrasse disso, tudo isso viesse na sua cabeça na hora, você respondia essa questão instantaneamente, porque você saberia que existiriam 12 brancos para 3 vermelhos e 1 amarelo, ok? Por isso que é bom guardar a epistasia dominante, a proporção fenotípica da epistasia dominante, da epistasia recessiva. Dito isso, senhoras e senhores, a questão número 2 pergunta-se na letra A que vai ter somente plantas com bulbo branco. Não, vamos ter plantas com bulbos vermelho e amarelo também. A letra B diz que a maioria das plantas com bulbo colorido. Não, nós vimos que a maioria das plantas vai ter bulbo branco. Somente plantas com bulbo colorido. Não. Letra D, maioria das plantas com bulbo branco. Certa a resposta, letra D de dado. E a letra E, plantas com bulbo mesclado. Não, não existe isso aqui não. Tudo bem, galera? Então é isso aqui, ó. É você fazer a interpretação correta. A gente não teve que fazer conta nenhuma aqui. Nem só de matemática vive a genética, ok? Questão de número 3. O estudo das causas genéticas de surdez avançou significativamente nos últimos anos. Genes relacionados à surdez têm sido identificados e isolados. Mutações no gene da conexina 26, que é o GJB2-CX26, causam deficiência auditiva. Estudos complementares mostram que outro gene com segregação independente, ou seja, localizado em par de cromossomo homólogo, aqui está faltando não homólogo, né? Se é cromossomo diferente, localizado em par não homólogo. Também vincula-se à ocorrência de surdez. Designando os alelos recessivos desses 2 genes, respectivamente de Azinho e Bzinho, verifica-se que a ocorrência de surdez hereditária depende da homozigose de apenas um dos alelos recessivos citados. A audição normal depende da ausência desses alelos, ou seja, os indivíduos com audição normal apresentam genótipo Azão alguma coisa, Bzão alguma coisa. Considerando as informações contidas no texto, é possível afirmar que se um casal, ambos surdos, tiverem 4 filhos, todos normais quanto à audição, o genótipo dos filhos será... Bom, vamos lá. Olha só o esquema dessa questão aqui. Estamos na questão de número 3. Ó, o Azão é a surdez. Lembra que tem que montar o exercício? E o Azinho é normal. O Bzão e o Bzinho aqui. Bom, o que eu sei na verdade? Eu sei que se o indivíduo for Azão alguma coisa, Bzinho, o que ele vai ser? Ele vai ter surdez. Se o indivíduo for Azinho, Bzão alguma coisa, o que ele vai ter? Surdez. O que você está vendo? Deixa eu ficar do lado de cá. O que você está vendo acontecendo? Deixa eu ver se está aparecendo direitinho ali. Tá no limite, né? O que você está vendo acontecendo aqui? Você está vendo a interação de genes. Quando eu tenho um indivíduo que tem um gene dominante do A e pelo menos um gene dominante do B, ele vai ser o quê? Normal. Mas se o indivíduo
tiver um par recessivo, seja do Bzinho ou seja do Azinho, ele vai ser surdo. O que está acontecendo? Os genes estão interagindo para determinar o fenótipo. Qual fenótipo? Um só. Audição. Beleza? Se é surdo ou se é normal. Aí ele diz o seguinte: um casal de indivíduos surdos tiveram 4 filhos, todos eles de audição normal. Bom, o filho, se ele tem audição normal, ele vai ser o quê? Azão alguma coisa, Bzão alguma coisa. Aqui, ó, Azão alguma coisa, Bzão alguma coisa. Do lado de cá, todos eles. Todos os filhos vão ser assim, eles têm audição normal. E os pais? Os pais vão ser surdos. Veja bem, esse pai, por exemplo, esse pai aqui, por exemplo, ele pode ser o quê? Azão alguma coisa, Bzinho, Bzinho. Ou então ele pode ser Azinho, Azinho, Bzão alguma coisa. A mesma coisa, a mãe pode ser Azinho, Azinho, Bzão alguma coisa, ou Azão alguma coisa, Bzinho, Bzinho. O que os pais é? Não sei. Mas o que eu sei é o seguinte: se por acaso esse gene Azão aqui veio do pai, o gene Bzão só pode ter vindo da mãe. Por quê? Não pode vir um gene Azão do pai e o Bzão do pai também não? Não, não pode. Porque se o pai tiver o gene Azão para doar e o gene Bzão para doar, o pai não seria surdo. E a questão falou que o pai é surdo e a mãe também é surda. Entendeu? Então, se foi o pai que forneceu o Azão, quem forneceu o Bzão só pode ter sido a mãe. Certo? E aí, o que mais que eu sei? Bom, se quem forneceu o Bzão foi a mãe, o pai vai fornecer o quê? O pai só tem o Bzinho para fornecer. E se eu falar o contrário do mesmo jeito? Se for o pai que forneceu o Bzão, a mãe vai ter o que para fornecer? Somente o Bzinho. Então o filho vai ser Bzão, Bzinho. A mesma coisa com relação ao A. Se quem forneceu o gene A foi o pai, a mãe vai ter o que para fornecer? Só o Azinho. Do contrário, foi a mãe que forneceu o Azão. Então o pai só tem o que para fornecer? O Azinho. De qualquer forma, galera, é o que a questão está perguntando. Não consigo saber o genótipo do pai e da mãe, mas eu sei o genótipo dos filhos, que é o que a questão está perguntando, não é? A questão pergunta, o genótipo dos filhos será? Todos os filhos serão de que tipo? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Não tem como. E os pais? Não consigo saber. O pai pode ser desse jeito aqui de cima ou desse jeito aqui de baixo. Só sei que, se o pai for desse jeito aqui de cima, a mãe vai ter que ser desse jeito aqui de cima. Por quê? Porque eles são surdos. Ou eles têm Bzinho, Bzinho, ou eles têm Azinho, Azinho, ok? Mas os dois não podem ser igual, não? Tipo, o pai é Azão alguma coisa, Bzinho, Bzinho. E a mãe também vai ser Azão alguma coisa, Bzinho, Bzinho. Não poderia? Não, porque senão de onde que viria esse Bzão aqui do filho? Mas por que o filho tem Bzão? Porque falou que o filho tem audição normal. E se ele tem audição normal, ele tem que ter pelo menos um Azão e pelo menos um Bzão. Esse é o alarme de que a aula está acabando. Escandaloso, que a aula está acabando. Entendeu, pessoal? Então eu sei que os filhos têm genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Beleza? Bom, fizemos 3 exercícios, bem devagar, bem calmo, sem estresse, sem pressa. Vamos fazer todos, beleza? Qualquer dúvida, me pergunte pelo WhatsApp ou pelo Instagram também. Tchau, até mais!